Olá, pessoal. Hoje a gente vai ter nossa aula de herança multifatorial e vou começar falando para vocês sobre o que é uma característica multifatorial ou uma característica complexa. Tá? A gente tem características, né, ou doenças que são determinadas por uma interação de vários fatores. Né? Esses fatores podem ser, em parte, genéticos, e, em parte, fatores do ambiente que a gente está exposto diariamente, né? Então, fatores como a nossa alimentação, a prática de atividades físicas, as nossas práticas de higiene, né? O nosso sono e diversas outras características que não são herdadas, né? Quando a gente tem características que não são nem puramente genéticas, nem puramente ambientais, mas sim são resultado de uma soma de todas essas interações, né? Elas são chamadas de características multifatoriais ou complexas. Tá? Então, por definição, as multifatoriais elas são de múltiplos fatores, né? Que incluem tanto fatores genéticos quanto fatores ambientais de vários tipos. Então, por definição, né, esses fatores genéticos, eles também não são um único gene, uma única mutação, mas sim vários fatores, o que faz com que a gente também caracterize esses fatores genéticos como poligênicos, né, ou seja, vários genes. Então, a gente vai ter uma variação contínua na população, que vai ser, então, dita como quantitativa, né, não qualitativa, mas quantitativa, que vai ser resultado dessa soma de fatores genéticos e ambientais. Então, o padrão de herança dessas características multifatoriais vai ser um padrão bem complexo, ele não vai ser um padrão monogênico ou mendeliano, que é como a gente tinha visto na aula de doenças monogênicas. E ele vai normalmente ser representado por um gráfico, né, com uma curva como essa que a gente está vendo aqui, de distribuição dessa característica, onde a gente vai ver uma média da característica na população e a gente vai ver uma distribuição, tá? Então, a gente pode ver esse gráfico, né, na forma de uma frequência. Então, a gente vê a maior parte da população, a maior parte das pessoas, no caso, né, vão ter a característica média, tá? Então, a gente já pode ver que a forma de abordagem dessas características vai ser um pouco diferente, né? Então, a gente está falando aqui de parâmetros como média, desvio da característica. Isso tudo, na verdade, é uma forma de visualização, né? Então, se a gente pensar nessa característica como uma característica contínua, e aqui a gente está vendo o exemplo da estatura humana, a gente está vendo no gráfico de baixo, na letra C, a distribuição da estatura humana. A maior parte das pessoas tem uma estatura média, né? E algumas pessoas são muito mais altas do que a média, outras são muito mais baixas do que a média. Mas se a gente pegar essa estatura em centímetros, a gente vê indivíduos que têm qualquer estatura dentro desse intervalo, mínimo e máximo. Mas essa estatura ela também pode ser categorizada. Então, a gente pode pegar essas pessoas e colocar essas pessoas em categorias de altura. Né? Então, é isso que a gente está vendo aqui, por exemplo, no gráfico B. A gente está vendo um número de pessoas, né, num eixo, e aqui no outro eixo as categorias aí de 1,70 m, 1,75 m, 1,80 m. Então, a gente está vendo uma curva de distribuição agora, está muito parecido com o gráfico C ainda, mas ele não está contínuo mais, porque a gente agrupou todas as pessoas que tinham 1,70 m, 1,70 m, 1,70 m na mesma categoria. Então, a gente perdeu um pouquinho da informação sobre a estrutura precisamente de cada pessoa, mas a gente tem agora um número de classes, né? E ainda são muitas classes, mas se a gente categorizar como a gente está vendo no gráfico A, onde a gente tem classes aí, por exemplo, de 1,71 m até 1,75 m, todas essas pessoas estão agrupadas dentro dessa mesma barra. Então, a gente diminui o número de categorias. E aqui a gente tem, então, uma coisa muito mais próxima do que a gente estava vendo com as características monogênicas. A gente está
classificando, né, categorizando essas pessoas, e a gente agora vai poder abordar a quantidade de indivíduos que tem entre 1,70 e 1,75, por exemplo, comparativamente com os outros grupos. Então, a gente já pode fazer avaliações estatísticas diferentes em cima desses dados, tá? Mas isso é uma categorização que a gente pode fazer, tá? De uma característica que, na verdade, é contínua. Então, ela é complexa e ela é multifatorial. Então, a estatura, a gente pode imaginar, ela é, sim, uma questão genética, né? Então, se você tem pai e mãe de uma certa altura, normalmente você vai ter uma altura próxima dos seus pais, ou de uma média dos seus pais, né? Mas também ela é dependente da sua alimentação, da sua nutrição, da sua atividade física, né? Das suas exposições ambientais. E uma característica multifatorial, ela tem essa diferença, né? Pensando especificamente agora em doenças, né? A gente tem uma diferença muito clara para doenças monogênicas. Ou seja, as doenças monogênicas normalmente são raras. Elas são causadas por uma única mutação ou único alelo que causa aquela doença. Ele tem um efeito grande, né? Ele é suficiente para causar aquela doença. Então, ele tem um grande efeito, uma alta penetrância, né? Então, o indivíduo que tem aquela mutação vai apresentar a doença. E por isso a gente tem esse padrão de herança mendeliano ou monogênico, né? E as doenças complexas, elas na verdade são comuns na população, muito diferente das doenças monogênicas. São doenças como diabetes, hipertensão, as cáries, né? Onde você não tem nenhum alelo específico ou uma mutação específica que seja suficiente para causar aquela doença. Na verdade, elas são causadas por uma interação de muitos fatores. E elas vão ser comuns, mas cada pessoa pode ter a mesma doença por causa de fatores diferentes. Então, mutações diferentes e também fatores ambientais diferentes. Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa tem uma doença por conta da alimentação, que é muito ruim, em combinação com algumas mutações. Outra pessoa, na verdade, se alimenta bem, mas não pratica atividade física. Então, são combinações diferentes das coisas, tá? Só dando alguns exemplos. E para a gente falar de características que são caracterizadas como doenças, né, na verdade, porque a pessoa ou tem a doença ou não tem, né? Mas isso a gente chama de um modelo de limiar, porque na verdade essa característica tem uma distribuição, né, de característica contínua, como por exemplo, se a gente for falar da diabetes, a gente tem a glicemia. Então a pessoa tem uma glicemia que é um valor, né, um número que vai variar de um mínimo até um máximo, mas a gente coloca um limiar, que aqui está, né, um threshold. A partir desse limiar, a gente considera a pessoa diabética. Então, não é que a pessoa ou tem a doença ou não tem a doença. Ela vai acumulando fatores de risco até que ela tenha fatores suficientes que ultrapassem esse limiar. Então, às vezes, a pessoa tem uma predisposição genética, porque ela tem certas mutações, ela já não, o metabolismo, por exemplo, né, do açúcar, ele já não é tão eficaz. E aí, agrupando aí uma alimentação com muito açúcar, uma falta de atividade física, ela acaba passando desse limiar e caracterizando a doença, né? Então, as pessoas que têm a doença, na verdade, elas ultrapassaram um certo limiar, mas as pessoas que não têm a doença podem também ter diversos fatores de risco. Então, elas podem ter várias das mutações que predispõem a essa doença, mas ainda sem ultrapassar esse limiar de risco. Talvez se elas tiverem aí uma influência maior de outros fatores ambientais, por exemplo, elas podem vir a manifestar essa doença. E quanto às características genéticas, né, que são as mutações ou as variantes genéticas que interferem nessa predisposição às doenças complexas ou multifatoriais, então a gente tem como característica ter muitas variantes genéticas em vários genes, que são mutações comuns na população, são polimorfismos mesmo. Então não são mutações raras, tá? E são muitas, né? Todas contribuindo muito pouco
para essa doença em específico. Então, nenhuma dessas mutações vai ser sozinha suficiente para causar a doença, e nenhuma dessas mutações vai ser necessária. Pode ser outras mutações sem essa, né, também levando à mesma doença. Então, nenhuma das mutações é nem necessária nem suficiente para desencadear uma doença. Por isso que eu disse, pessoas com a mesma doença podem ter conjunto de mutações diferentes, né, que estão interferindo para manifestação dessa doença, ultrapassando esse limiar de suscetibilidade. Então, a gente tem como principal característica que os fatores genéticos nas doenças multifatoriais ou complexas não são mutações únicas que vão mudar aquele gene ou aquela proteína de uma forma que ela vai ficar uma proteína não funcional. Normalmente são mutações muito sutis que vão alterar muito pouco essa proteína ou a expressão dessa proteína e que em conjunto vão contribuir para a manifestação dessa doença. Né? Então, a gente tem, olhando aqui para esse gráfico, né, a maioria das variantes que a gente identifica nesses DIWAs, que são estudos de associação genômicos, são mutações que são bastante comuns nas populações, né? Mas tem uma baixa penetrância, quer dizer que elas impactam muito pouco a característica em si. Então, com relação a estratégias de estudo, como a gente sabe que a doença tem realmente um componente genético e ela não é apenas devido ao ambiente, né, a alimentação, a falta de atividade física, mas existe um componente genético contribuindo para isso, principalmente, né, a gente tem estudos onde a gente observa a agregação familiar, que é uma família que tem uma pessoa com aquela doença, vai ter outras pessoas também. E é isso que a gente vê, por exemplo, em diabetes, na hipertensão, né, que são doenças bastante comuns e que a gente vê que numa mesma família você encontra várias pessoas com essa doença. Então, pessoa que tem pai, mãe, irmãos com diabetes, por exemplo, tem uma chance bem maior de ter também a diabetes, né? Outro tipo de estudo são estudos de gêmeos, né, onde gêmeos univitelinos e bivitelinos, né, gêmeos idênticos e não idênticos, são comparados para ver essas características. Né? Então, por exemplo, num par de gêmeos, um pode ter a doença e o outro também, ou nenhum deles ter a doença, ou um ter a doença e o outro não ter a doença. Então, quando só um dos gêmeos tem a doença, a gente chama eles de discordantes, né? Então, os gêmeos concordantes, quando os dois têm a doença, e os discordantes, quando só um tem a doença. Quando são gêmeos idênticos, na verdade, eles têm a mesma genética. Então, se eles discordam para alguma coisa, né? Então, se um tem a doença e o outro não pode ser por causa da genética, né? Tem que ser por causa de alguma coisa ambiental. Mas os gêmeos que não são idênticos, geneticamente eles são como dois irmãos quaisquer, né? Só nasceram ao mesmo tempo e compartilharam esse útero, né? Mas geneticamente eles têm 50% de similaridade, né? 50% do genoma é igual. Então, eles vão compartilhar 50% da genética e os gêmeos univitelinos, né, que são idênticos, eles vão compartilhar 100% da sua genética. Então, se a característica ela é puramente genética também, os irmãos, né, os gêmeos não idênticos, eles vão ter 50%, né, de concordância. Então, a gente faz essa comparação de gêmeos idênticos e não idênticos para ver como que se comporta essa característica. Além disso, a gente tem modelos animais, né? Então, camundongos, por exemplo, onde a gente faz experimentos, induz a manifestação de certas doenças, faz cruzamentos controlados com eles, né? Identifica também a participação, né, de mutações nessas características. A gente tem estudos baseados em famílias, né, onde a gente vai também estudar famílias que tenham pessoas com essa doença, e estudos baseados em populações, né, onde a gente vai estudar indivíduos com a doença e indivíduos sem a doença dentro de uma população.
Então, no caso dos estudos baseados em famílias, a gente vai fazer alguns tipos de análise que a gente tem possibilidade de fazer com informação de trios, né, de pai, mãe e filho, onde a gente vai analisar a segregação dessa doença, né? Então, assim, se o pai tem a doença ou a mãe tem a doença e o filho também tem, por exemplo, ele passou, né, essa doença, e quais são as mutações que ele também passou para os filhos que têm a doença. Né? Então, às vezes tem uma família lá, por exemplo, tem 2 filhos, então um filho tem a doença e também tem um certo alelo, o outro filho não tem a doença e não recebeu aquele alelo. Então, a gente verifica, né, essa passagem da doença e das mutações que estão acontecendo de forma coordenada. Também tem análise de ligação, e que são análises também que são desenvolvidas em famílias, né, analisando vários pedigrees aí, e levando em consideração a ligação de marcadores genéticos com os alelos relacionados a doenças. E quando a gente fala dos estudos populacionais, a gente fala de análises de associação. Então, a gente tem 2 formas aqui, que é uma de pequena escala, onde a gente tem genes que são candidatos porque a sua função, por exemplo, faz muito sentido de ser importante naquela doença. Né? Então, por exemplo, genes ali do metabolismo da glicose devem ser importantes para a diabetes. Né? Então, isso é bem candidato muito claro. E a gente vai buscar mutações, então, nesses genes para estudar essas mutações. E os de larga escala, que são os scans genômicos, que aí a gente não tem uma hipótese prévia, a gente vai buscar qualquer mutação que apareça no genoma das pessoas que possa estar estatisticamente associada com a doença. Então, a gente vai ter vários tipos de abordagem, né, para fazer esse tipo de estudo. Pensando nesses estudos de associação, a gente vai separar 2 grupos, né, uma certa população, e a gente vai ter, então, os pacientes que têm essa doença e as pessoas que não têm a doença, que a gente vai chamar de controles. E a gente vai investigar a frequência das mutações em cada um desses grupos populacionais. Então, as pessoas que, nesse caso aqui, deu exemplo, que têm a doença, os pacientes, dentre os pacientes, uma certa mutação teve 58,3% de frequência. Já entre os controles, essa frequência foi só de 16,7%. Então, fazendo um teste estatístico para mostrar que essa diferença de porcentagem, né, de frequência, ela é uma diferença significativa, não é uma diferença ao acaso, a gente pode identificar que esse polimorfismo, essa mutação que a gente está estudando, de fato está associada estatisticamente com a doença, porque ela é mais frequente entre os pacientes do que os controles. Então, esse é um estudo de associação. A gente vai ter pessoas que não têm a doença, mas que têm essa mutação, no caso aqui são 16,7%. Então, essa mutação não é suficiente para causar a doença, mas ela é uma mutação muito mais frequente entre as pessoas que têm a doença. Então, ela de alguma forma está associada estatisticamente, né, com esse aumento de risco para essa doença, ou uma maior suscetibilidade para a doença, para o desenvolvimento dessa doença. Então, essa mutação é um fator de risco. Né? É isso que a gente conclui. A gente tem que lembrar que nesses estudos de associação, a análise é estatística de uma diferença de frequências, então nós não podemos atribuir necessariamente isso a uma causa biológica. Né? São necessários outros estudos para mostrar que, de fato, não é apenas uma associação estatística e que esse polimorfismo, essa mutação interfere de alguma forma na proteína, na expressão da proteína, e por isso aumenta a chance, o risco da doença. E aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês que são muito próximos de vocês, que são características multifatoriais. A primeira delas é a cárie. Então, de que maneira que a genética influencia na formação da cárie? Bom, a cárie dentária, ela é uma doença infecciosa, que é crônica e é multifatorial. Então, ou seja, ela
precisa, para uma pessoa ter cárie dentária, ela tem que ter os fatores genéticos e os fatores ambientais que levam ao desenvolvimento da cárie. E ela também é uma doença muito comum, né, de alta prevalência global. Quando o biofilme do dente é exposto a uma grande quantidade de carboidratos fermentáveis, as bactérias cariogênicas, né, ou bactérias que levam ao desenvolvimento da cárie dentária, elas são selecionadas. Então, tem algumas bactérias que estão aí entre espécies de lactobacilos e streptococcus, como a Streptococcus mutans e a Streptococcus sobrinus. Então, a exposição do dente continuamente aos ácidos que são produzidos por essas bactérias, e, ao mesmo tempo, uma falta de correção desse pH bucal da pessoa, vai levar a uma desmineralização, uma descalcificação do dente. Tá? E a gente tem fatores ambientais que interferem na probabilidade de uma pessoa manifestar essa doença, de ter uma cárie dentária, que são a própria higiene bucal e a exposição ao flúor, por exemplo. Né? Então, a gente tem fatores ambientais. Mas, em pessoas que estão expostas aos mesmos níveis desses fatores de risco, né, tem muita diferença na manifestação da doença. Então, isso sugere que tem uma influência genética, além dessa influência ambiental. Né? Então, isso é bem claro também a gente vendo que tem populações que sofrem mais de cárie do que outras populações, mesmo sendo expostas, né, ao ambiente de uma forma similar. Então, aqui a gente tem algumas evidências nessa tabela da influência genética na suscetibilidade ao desenvolvimento da cárie, né, ou no risco de ter cárie. Olhando para essa tabela mais claramente, né, mais aos pedacinhos aqui, a gente vê que tem trabalhos que estudaram irmãos, né, e viram uma similaridade na taxa de cárie entre irmãos, sugerindo uma influência genética. Entre pais e filhos também, né, a quantidade de cárie nos filhos era relacionada quantitativamente com as cáries dos pais. Né. A gente tem trabalhos com pais e filhos também que mostraram uma similaridade na taxa de cárie, pais e irmãos também, né, pais e filhos com relação a mães e filhos, né, eles viram uma similaridade maior da quantidade de cárie entre mães e filhos do que entre pais e filhos, né, uma coisa bem interessante também. Uma correlação positiva também no número de cáries entre irmãos. Eles também viram uma correlação entre cônjuges, né, entre casais, né, que também foi bastante interessante, que não são pessoas aparentadas, né, mas são pessoas que compartilham aí provavelmente um ambiente, né. E a gente tem também um outro estudo entre mães e filhos também, tem uma correlação positiva também em relação ao padrão de preferência pelo açúcar, né, também através de um fator ambiental. Outros trabalhos também utilizaram estudos com gêmeos, né, como eu falei para vocês aqui, monozigóticos, o MZ, e dizigóticos, no DZ, né, então comparação entre gêmeos monozigóticos e dizigóticos. Alguns estudos não acharam diferenças, outros estudos encontraram que os gêmeos monozigóticos eram mais similares, né, com relação às cáries do que os dizigóticos. Então, mostrando que aí poderia ter uma diferença, uma contribuição genética, né? Às vezes significativa, às vezes não significativa, mas indicando aí, né, alguma coisa interessante. Aqui mais alguns estudos com gêmeos também, aí com diferentes estudos, diferentes metodologias, né? Então, aqui, por exemplo, número de dentes presentes, porcentagem de dentes, superfícies restauradas, porcentagem de dentes e superfícies cariadas, até o tamanho, o mau alinhamento dos dentes, né? Presença do terceiro molar, o tamanho do dente, tamanho da arcada dentária, malformações, né? Então, uma série de questões diferentes também foram analisadas, né?
E a gente vê aqui também uma taxa de herdabilidade, que é essa transmissão, o quanto dessa característica é genético, né? E aqui no caso foi estimada para 30 a 46% de herdabilidade, que significa que a doença, né, 30 ou 46% da doença é determinada pela genética e o restante é por fatores ambientais, né? Mostrando que a genética pode ser importante, aqui na verdade até 51%, né? Para um grupo, por exemplo, as pessoas mais jovens. E quando a gente, então, olha para as análises de ligação, né, que eu falei para vocês com análise de famílias, né, a gente está vendo aqui um heredograma com algumas pessoas afetadas, mostrado aqui em preto, né, os símbolos estão preenchidos, sendo que os círculos são mulheres, os quadrados são homens, e a gente está vendo aqui, na verdade, o loco da doença, que teoricamente, né, seria aí uma componente genético, né, não conhecido, que está representado aqui por T2, e um marcador genômico de localização conhecida, que está representado com um G, um Gzinho, né, na verdade, aqui. E a gente está vendo as duas coisas se segregarem aqui, sendo transmitidas, né, de pais para filhos aí, e verificando quanto isso está sendo transmitido sempre em conjunto, com o marcador que a gente sabe, que a gente conhece, que é uma mutação conhecida, junto com esse, teoricamente, da doença que a gente não conhece, mas que se eles estiverem muito próximos um do outro no genoma, eles vão estar sendo transmitidos juntos. E aqui a gente está vendo um exemplo do teste de desequilíbrio de transmissão, que esse é aquele da segregação que eu mencionei para vocês, né? Que a gente vai verificar, por exemplo, aqui no caso, o pai transmitindo a doença para o filho, né? Os dois têm a doença. E a gente vai ver, claro, não só em uma família, né? Mas em muitas famílias, e de preferência com muitos filhos, cada família, para a gente ver quantas vezes o pai transmite o alelo junto, no caso aqui o alelo desão, né, junto com a doença ou sem a doença. Tá? Se isso é mais do que seria esperado ao acaso. Bom, quais são então as evidências da influência genética na suscetibilidade à cárie com relação aos genes, né, mesmo, e as mutações que foram encontradas? Então, algumas desses estudos, né, evidenciaram aí um papel dos genes do sistema imunológico, que são os genes HLA, que são os Human Leukocyte Antigens, né, antígenos leucocitários humanos, que são genes super importantes, inclusive, para a compatibilidade dos transplantes, e que são genes essenciais do sistema imunológico, estão envolvidos com praticamente todas as doenças infecciosas e autoimunes, e são diversos genes, e eles, na verdade, são genes muito parecidos, tá? Que cada um deles tem muitos alelos. E os genes TNF-A também, né, que também são genes da resposta imunológica, né, bastante importantes, né, e esses alelos, né, ou essas mutações desses genes foram associadas especificamente com a presença de cepas específicas dessas bactérias que são relacionadas com a cárie. Né? Então, alelos desses genes foram associados com o nível de bactérias, a quantidade de bactérias que tinha na boca dessas pessoas e também com o índice de superfícies cariadas, perdidas e obturadas, esses CPOs. Esse estudo em mulheres afro-americanas, né, mulheres negras nos Estados Unidos. Tá? Então, mostrando que existia uma importância do componente genético do sistema imunológico da pessoa com a colonização da boca por essas bactérias que estão relacionadas com a cárie. Então, diversos genes, né, foram associados com diversas características que são relacionadas com a cárie. Então, tem esses genes, a melogenina e tuftelina, que estão relacionados ao desenvolvimento e à mineralização do esmalte do dente. Tem esses genes que eu citei como HLA, especificamente os genes HLA, DRB1, DQB1,
e também outros genes do sistema imunológico, no caso a manose ligante, lectina ligante de manose e o CD14, que estão relacionados com a resposta imune da pessoa contra, né, essas bactérias. Tem genes aqui, o CA6 e o PRP, que são relacionados com a composição da saliva mesmo, que é muito importante, claro, né, para a colonização dessas bactérias na boca. Alguns outros genes aqui que estão relacionados ao paladar também, né? Então, por exemplo, preferência da pessoa por comer doces e, portanto, ter esse açúcar disponível para as bactérias, etc., né? Estão relacionados também. Então, nos estudos genômicos, né, como eu falei para vocês, aqueles que vão, na verdade, ser livres de hipótese, né, não vão ter nenhum gene candidato por si, o que é avaliado é o genoma todo, né? Na verdade, você pode avaliar, fazer um sequenciamento do genoma todo e ver todas as mutações, ou então selecionar entre 100 mil e 5 milhões de mutações espalhadas por todos os cromossomos no genoma humano e fazer testes de associação com cada uma delas. Nesse caso da cárie especificamente, né, foram já feitos 35 estudos na literatura e no total foram 303 variantes associadas com a cárie, quer dizer, 303 mutações de lugares diferentes do genoma, né, que estão associadas com o risco de uma pessoa desenvolver cárie, né? Então, são para a gente ver assim a quantidade de genes diferentes que estão envolvidos nesse processo. E aí a outra característica que eu queria trazer para vocês é a periodontite, né? Então, de que maneira a genética influencia a formação da doença periodontal, periodontite? Então, a periodontite, ela é uma infecção, é crônica e é multifatorial também, ou seja, ela tem uma influência genética, mas ela também é influenciada por fatores ambientais, então ela é uma doença complexa. O início da periodontite se dá pela presença de bactérias que se acumulam nessa região do sulco gengival e que causam uma inflamação e o início de uma destruição dos tecidos de suporte do dente, né? E tem muitas espécies que já foram isoladas dessa região e algumas delas estão bastante relacionadas com a doença periodontal, né, e a progressão dessa doença. Então, aqui estão listadas algumas bactérias, né? Então, Porphyromonas, Tanarella, Agregatibacter e Treponema. E então inicia-se com isso. Então, assim como na cárie, que é uma doença também originada por uma infecção, né? Tem um sistema imunológico da pessoa atuando, no caso, contra esses agentes infecciosos. A presença dessas bactérias, no caso, não é suficiente para causar a doença periodontal, né? Então, a gente vai ter aí fatores do hospedeiro da pessoa, né? Que são fatores genéticos, por exemplo, que vão, por exemplo, seus genes que vão responder a essa infecção, e fatores ambientais, né? Que estão envolvidos ali também, além da presença das bactérias, né? Então, os estudos estimaram que mais ou menos 50% da suscetibilidade ou do risco da periodontite é devido às mutações genéticas e outros 50% são fatores ambientais. Alguns elementos genéticos, então, assim, mutações, né, que fazem a pessoa ser mais suscetível à periodontite, eles também contribuem para a pessoa ter um tipo ou outro da doença, né? Então, doença mais ou menos severa, que no caso a classificação é mais basal, né? Ela divide a periodontite em periodontite crônica e periodontite agressiva. Então, tem fatores genéticos envolvidos na determinação desses dois tipos da doença também. Então, o quadro clínico característico da periodontite crônica, né, é ela ser uma forma mais branda, de uma progressão mais lenta, apresentar essa natureza crônica e ter um início mais tardio na vida adulta, né? E é uma doença muito comum na população, nas populações, né?
Então, é uma doença complexa, é multifatorial, né? Então, tem os fatores de risco genético e as interações também desses genes com o ambiente e os fatores de ambiente, né? Que são essa higiene oral, a dieta e também fatores como estresse e tabagismo, né? Então, é uma pessoa, para desenvolver a periodontite crônica, né? É uma pessoa que tem uma suscetibilidade genética e, ao mesmo tempo, por exemplo, fuma, né? Tem estresse, tem uma dieta não adequada, não faz corretamente higiene oral, etc. E aí isso vai acabar se manifestando com a periodontite. Aqui eu vou deixar para vocês também, para vocês verem alguns exemplos, né? Que são todos lá do livro Genética Odontológica, né? Com a apresentação de sinais clínicos, né? Da doença, mostrando aqui perda de tecido gengival e alteração também da gengiva na forma e na cor, né? E algumas retrações. Aqui também umas radiografias mostrando essa perda óssea moderada, né, também. Aqui a gente tem a periodontite crônica associada ao tabagismo, né, que é bem característica também com as manchas nos dentes, né. Então a gente pode ver essa manifestação mais forte, né. E aqui também uma representação de parâmetros clínicos que são avaliados, né? Então, aqui com todas as características, né, de recessão, mobilidade dos dentes que são analisados. E a gente tem, né, alguma característica da periodontite agressiva que, diferente, né, da crônica, ela é muito mais violenta, né? Geralmente ela tem um início bem mais precoce e ela progride muito mais rápido, né? Ela vai causar uma destruição mais rápida do tecido e então clinicamente, né, parece um pouco diferente da crônica e parece não ter uma relação direta com a quantidade de biofilme. Então, isso sugere que a periodontite agressiva ela tem uma influência genética maior do que a crônica, né? Então, as duas são características multifatoriais. Isso é importante a gente lembrar. Mas aquela herdabilidade, né, a proporção da doença que tem uma contribuição genética é maior na periodontite agressiva. Então, as duas têm uma variação de forma clínica, né? Mas tem uma definição ali da quantidade de dentes que são acometidos, né, nessas doenças, então até 30% da dentição é considerada uma forma localizada e mais de 30% uma forma generalizada, né, mostrando que tem vários fatores que influenciam nisso, e aí, né, toda essa avaliação ela é feita. Então a gente tem muitas mutações específicas que vão estar associadas, né? Então, assim como a gente viu na cárie, a gente tem uma série de mutações em diferentes genes que estão relacionados com a periodontite. Também, né, na forma agressiva, que a gente tem diferentes funções ali, né? E como ela tem uma importância, uma influência genética ainda maior, né, essas mutações são mais importantes, né? Ou seja, é a importância do indivíduo não só ter os fatores ambientais, mas ele tem que ter uma predisposição genética para realmente desenvolver. Aqui a gente tem também algumas fotografias que eu vou deixar para vocês, então, né, mostrando alterações mais discretas aí na gengiva, sem aqueles sinais evidentes, né, da periodontite crônica, né? Então, um componente mais genético do que um componente ambiental. Aqui também uma representação, né, das características do exame periodontal, e aqui estão mostrando especificamente, né, essa perda óssea, que não tem relação com esse aspecto clínico, né. E aqui também radiografias mostrando a perda óssea, tá? Então, a periodontite, na verdade, ela é uma característica, né, a periodontite em grau severo, né, principalmente, ela é uma característica que ela não é apresentada só de forma isolada. Então, aqui tem algumas síndromes que você também encontra essa periodontite agressiva.
Mas lembrando que, né, são diferentes, quase como diferentes doenças, né? A gente tem essa periodontite agressiva isolada, com essa característica multifatorial, e as síndromes, que são outras determinações genéticas características, né? Mas ela também está presente em algumas síndromes. Então, aqui a gente tem uma listagem, né, de algumas doenças hereditárias e síndromes que vão manifestar a periodontite, e isso tudo relacionado com a quantidade de neutrófilos, que são células do sistema imunológico, né, que são super importantes nessa reação do sistema imune, já que é uma doença infecciosa, né, já que tem essa presença das bactérias, né, e aqui a gente pode ir vendo, na verdade, né, cada uma das características está representada com o nome da doença, depois o tipo da herança. No caso aqui é uma herança autossômica dominante, né, que está a localização cromossômica ali no cromossomo 19 e tal, mas tem um gene, né, que é afetado, mas dentre as características a gente encontra a periodontite, tá? Então, só ressaltando para vocês que isso é diferente da periodontite que é comum na população. Isso são casos específicos, tá bom? Então, aqui mais algumas coisas. E aqui alguns polimorfismos genéticos que estão associados com a periodontite. Aí sim a gente está falando de periodontite como doença comum na população que ocorre de forma isolada. Então, eu falei para vocês de genes do sistema imunológico, né? Aqui nessa lista a gente tem diversos genes do sistema imunológico, que interleucinas, no caso, IL-1A, B e algumas outras, que tem mutações específicas, né? Que está o polimorfismo, a localização do polimorfismo, aqui não diz quais são os alelos, né? Mas aqui é um nucleotídeo específico, por exemplo, quando diz menos 889, é a base 889 antes, né, contando a partir do início do gene IL-1A, tá? E aqui, no caso, a doença que ela foi associada com essa mutação, no caso, periodontite crônica ou agressiva, generalizada, né? E a gente tem uma descrição da população, no caso que está colocado como etnia dos pacientes, tá? Então, ali, por exemplo, tem chineses, brasileiros, japoneses, e ressaltando para vocês que, na verdade, a tabela está usando o termo caucasianos, que muitos estudos usam o termo caucasianos, mas, na verdade, esse termo é errado. Aqui está representando populações de origem europeia, né, ou europeus, ou descendentes de europeus, como, por exemplo, pessoas brancas nos Estados Unidos, né, que uma boa parte dos trabalhos é feito. E está representando uma população de origem europeia, né? Então, caucasianos, na verdade, era uma palavra que era utilizada para essas populações quando se pensava que as populações europeias tinham surgido no Cáucaso e não na África, no Cáucaso, que é uma região entre a Europa e a Ásia. Então, só para fazer essa ressalva aqui dessa tabela, tá? Aqui também tem a referência dos estudos, né, que identificaram esses genes. Aqui tem mais alguns outros, né, para mostrar que são diversos trabalhos, né, que já foram realizados, né, tem bem mais do que esse daqui, na verdade, e como a gente tem também uma doença bastante complexa, né, então é uma doença multifatorial, lembrando, cada dessas mutações está estatisticamente associado com a doença, mas não é sozinho o suficiente para a determinação da doença, e nem é necessário que todos os pacientes tenham essa doença. Alguns pacientes vão ter, outros não. Inclusive, em populações diferentes, a gente vai ter mutações diferentes também associadas com a doença, tá certo? Então, isso é bem característico de uma doença multifatorial. Eu recomendo fortemente a leitura do capítulo do livro lá de genética para vocês compreenderem um pouquinho melhor também sobre essas características, tá certo? Por isso, era isso por hoje, pessoal. Obrigada, até a próxima aula.